Bem, ninguém chegou ainda, mas eu vou começar, porque senão esse vídeo vai ficar gigante. Oi, gente, aqui é a Juliana. Faz tempo que eu não apareço aqui, eu sei. Acho que semana passada eu não tive aqui, ou tive, não lembro. Eu sei que tá no dia errado, mas vamos lá, antes tarde do que nunca, né? Fazer o episódio 44 do quadro Conta Pra Mim. E hoje ele tem uma peculiaridade. Hoje é um homem, a história de um homem, coisa bem rara aqui na página, o que é triste, mas eu fico bem feliz quando aparece um caso, porque os homens também precisam ser ouvidos, né? As vítimas de abuso sexual não são apenas as meninas. E quando alguém se sente confiante de me procurar para contar essa história, eu fico muito grata e muito feliz. Então vamos lá. A história é curta, foi um relato curto, então vai dar para comentar um pouquinho mais. Vou começar, tá bom? Manda aí pra todo mundo que vocês acharem que deve, que precisa ouvir esse tipo de história, principalmente referente a um abuso sofrido por um menino, tá bom? Então, oi, eu sou o L, tenho 39 anos e nasci e resido no Espírito Santo. Fui casado de 2011 a 2015, quando me divorciei. Desde 2016, moro com a minha companheira, que tem 2 filhos do primeiro casamento. Um menino de 14 anos e uma menina de 11. Eles me chamam de tio L, não vou falar, né? Desde o início, sempre fiz questão de saber e pontuar o meu papel na vida das crianças. Os trato com muito amor e carinho, incentivo que eles não deixem de manter contato com o pai deles, que mora em outro país. Vivemos super bem, nos amamos e enfrentamos os desafios da vida e os desafios que é administrar emocionalmente a minha importância na vida deles. Mas, aliás, hoje eu sou um homem realizado profissionalmente, tenho uma família linda que amo muito, mas por trás desse homem existe um passado doloroso, covarde e cruel no qual eu fui submetido. Desde muito pequeno, sempre ia para a casa da vovó brincar com os primos, comer bolos e doces que a vovó fazia. Brincava na rua com os colegas do meu primo, enfim, vivia uma infância normal. Porém, passei a ser abusado sexualmente pelo meu tio, pai desse meu primo. Fui abusado durante 3 anos, dos 12 anos aos 15 anos. São tantas cenas, tantas memórias, que será impossível contar todas, mas tentarei contar as que conseguir. Tudo começou na sala da casa da minha avó. Na sala da casa da avó, gente, preste atenção, não foi num beco escuro, foi na sala da casa da avó. Eu ficava lá deitado no tapete, vendo TV, e por muitas vezes haviam várias pessoas na sala. Isso é muito importante, gente. As pessoas acham que os abusos acontecem em locais ermos, escuros e solitários. Ele tá contando que acontecia com pessoas na sala. Acontecia comigo assim também. E eu sei bem como é que é. E isso é bem comum, muito mais comum do que vocês pensam. É bem provável que ele já estava há algum tempo tentando a primeira investida, e ela aconteceu. E agora uma descrição, ok? Já fiquem preparados. Ele tirou o seu órgão para fora para eu ver, e depois pediu que eu o tocasse. No primeiro dia não passou disso. Vocês vão ver a progressão das coisas agora. No primeiro dia não passou disso. Depois as investidas foram ficando mais constantes e ele já pedia para eu fazer sexo oral nele, e tudo corria quando haviam poucas pessoas na casa. E os meses foram passando, eu passando, e eu passei a ser constantemente procurado por ele. E gradativamente eu fui me sentindo cúmplice, porque eu passei a gostar. Isso aqui é um ponto bem importante, gente. É muito comum, infelizmente, que vítimas de abuso sejam manipuladas de uma forma que, claro, a pessoa que abusa sabe que botões apertar, de que forma apertar, para que produza prazer no corpo da vítima. Produzindo prazer no corpo da vítima, essa vítima esquece que ela é uma vítima, que aquilo é errado, ou às vezes ela nem sabe que aquilo é errado, mas bagunça tudo na cabeça dessa vítima e ela passa a entender que ela é partícipe daquela situação e não vítima daquela situação. É uma estratégia de manutenção de abuso.
É muito mais improvável que um abuso que cause dor se arraste pelo tempo do que um abuso que causa prazer. Então, os abusadores sabem como fazer para despertar as sensações certas no corpo da criança e do adolescente, que não é menos vulnerável do que uma criança. E aqui ele estava bem no meio do caminho, né? 12 anos. Justamente porque sabem o que isso vai causar. Culpa, sentimento de cumplicidade e essa prisão que os abusos se transformam. Eu gradativamente fui me sentindo cúmplice porque eu passei a gostar. Teve um dia que ele tentou me penetrar. Eu tinha 13 anos, doeu tanto que eu lembro dessa dor até hoje. E ele forçava, mas não consumou a penetração. Mas ele me ameaçou dizendo que queria ejacular de qualquer jeito. Aí tive que praticar sexo oral nele até ele... Ai, meu Deus. Até vocês entenderam, né? O que aconteceu. Que nojo, maldito. Os anos foram passando e tudo se repetia. Eu virei refém de um crime que eu achava também ser culpado. É o que eu falei pra vocês, gente. Em especial, quando meninos são abusados, tem toda essa questão da masculinidade, né, da criação machista, né, de não poder... É como se os meninos não pudessem sequer ser vítimas de abuso sexual, porque sendo vítimas de abuso sexual, a masculinidade deles é questionada. E nada pior para um homem, para um menino, nessa sociedade machista e nojenta em que a gente vive, do que ter a sua masculinidade questionada. Então, é menos aversivo se submeter a sucessivos abusos sexuais por anos a fio, do que contar para alguém que vem sendo estuprado por um homem e ser taxado de viadinho, de bichinha. Assim mesmo, dessa forma bem pejorativa. Porque é isso que as pessoas fazem. Isso aqui aconteceu há muito tempo, mas ainda hoje é a mesma coisa. É um grande tabu. Por isso que a gente tem tanta subnotificação de abuso sexual contra meninos. Não é porque não acontece. É porque os meninos não falam, porque eles vão ser julgados, condenados, ridicularizados. Às meninas é dado o direito de serem vítimas, porque já se espera das mulheres e meninas que elas sejam vítimas, porque elas são fracas, porque elas são vulneráveis, porque essa é a visão que as pessoas têm de meninas e mulheres. Mas um homem ser estuprado, um menino ser estuprado, é quase que se fosse contra a lei natural das coisas. Então, é muito humilhante, em especial para um menino contar que foi abusado, que vem sendo vítima de violência e que precisa de ajuda. Até na delegacia, os meninos são ridicularizados. Você imagine no meio da galera, entre os amigos. Não se leva a sério. E é por isso também que os abusos sexuais cometidos por mulheres contra meninos não são lidos como abuso sexual. E são. E é com base nisso que as mulheres abusadoras se prevalecem também. Porque elas sabem que o menino não vai ser levado a sério e que muito provavelmente ele nunca vai pedir ajuda. Porque a sociedade, as pessoas, as instituições não olham para o abuso sexual cometido por mulheres contra meninos da mesma forma que olha para os abusos sexuais cometidos de homens por homens contra meninas. Isso é assim, nítido. Em todos os relatos isso aparece. Teve um dia que entramos no banheiro escondido e ao sair uma tia viu e ficou bem desconfiada. Mas ela se calou e fingiu que não viu. Eis a condescendência da família tradicional brasileira, que tanto berra por aí que educação sexual é dentro de casa, que aos pais cabe a obrigação e o direito de falar sobre isso, mas aí quando alguém da família vê, finge que não viu. Porque é mais fácil fingir que não viu e não se posicionar. E não fazer nada. Porque se você admitir que você viu, você vai ter que fazer alguma coisa. E vai ter que deixar de ser omisso. Então, é muito normal que as vítimas tenham na sua família os piores algozes. Aquelas pessoas que ao invés de ajudar, se viram contra. Porque não é problema meu se eu mexer nisso. E você quer ver quando é o provedor da família. Então, aí acabou. Aí aquela vítima está fadada a continuar sendo vítima daquele estuprador asqueroso até o dia que ele enjoar. Porque as pessoas deliberadamente fecham os olhos e escolhem não fazer nada porque não é problema delas. A gente realmente vive num mundo cada vez mais individualista. Cada vez mais, se não é problema meu, dane-se. E é assim que a gente mantém
um esquema, um esquema mesmo de adultos abusando de crianças com a conivência de outros adultos que sabem que algo está acontecendo, mas optam por não fazer nada, porque se eles tiverem que fazer alguma coisa, eles vão ter que se comprometer. E ninguém quer se comprometer. E foi assim até meus 15 anos. Sinceramente, eu não lembro como terminou o abuso. Só sei que foi dos 12 aos 15 anos. Na verdade, o abuso sexual não terminou. Todas as sequelas mentais continuaram e continuam até hoje. O medo de contar e me acusarem de ser uma bichinha ou viadinho. Olha aqui que eu falei antes. Exatamente. O receio de que iriam pensar de mim. O bullying que provavelmente iria sofrer na escola e hoje, nos meus quase 40 anos, o medo que permanece de relatar sobre meu abuso e pensarem que por eu ter sido abusado na infância, talvez eu pudesse ser um abusador em potencial. E realmente poderia, né? Não é uma regra, mas ter sido abusado na infância é algo que não é incomum de se encontrar quando você investiga o passado de abusadores, mas não é uma regra, tá longe de ser uma regra. Isso é uma coisa muito usada pelas defesas, para colocar os abusadores como coitadinhos, veja só, ele também foi abusado, sabe? Mas é uma grande falácia, na verdade forçam muito a barra quando o assunto é esse. Da mesma forma que existem pessoas que não passaram por abusos sexuais e abusam, existem pessoas que passaram por abusos sexuais e abusam. Não é uma regra, mas eu entendo a tua angústia, Ellie, porque isso é um mito, né? Que todo menino abusado se torna um abusador, mas não é assim que funciona, você é a prova viva disso. Mas realmente, não consigo imaginar o desespero de pensar em poder se tornar um abusador. Já vi esse tipo de relato muito de mulheres que que abusadas na infância, morrem de medo até hoje, na vida adulta, já que elas passem a fazer o mesmo com os filhos. É quase que uma paranoia mesmo, sabe? Mas é compreensível, né? Principalmente quando você não mexe nessa ferida, quando você não fala sobre isso. É por isso que a terapia é tão legal. Quanto mais você mexe nessa ferida, quanto mais você elabora isso, mais fácil fica de ver quem você se tornou e de ver que não é porque eu passei por um abuso que eu vou me tornar uma abusadora. Quanto mais conhecimento você tem sobre esse assunto, mais seguro de si, mais seguro daquilo que você não é, você fica. Então, se apropriar de conhecimento sobre esse tema é uma questão até de saúde mental. Recomendo muito. Estudem esse assunto. Faz muito bem pra gente se colocar na posição de sobrevivente de um abuso sexual e que luta contra. E que não vai ser conivente ou vai reproduzir isso. Porque a gente já entendeu o que aconteceu com a gente. O que avós, tios e tias, parentes dos meus enteados iriam pensar? Essa sempre foi uma preocupação minha. O abuso físico ficou lá na década de 90, mas as sequelas estão presentes. E as sequelas aqui, gente, ele não especificou, mas as sequelas são muito comumente depressão, muita insegurança, muita instabilidade emocional, dificuldade de manter emprego, dificuldade de criar vínculo, dificuldade de se entregar em relacionamentos, de confiar nas pessoas, instabilidade de humor, agressão, muita raiva contida e que extravasa de alguma forma e pode levar a pessoa, por exemplo, a se tornar uma pessoa extremamente violenta porque ela não desenvolveu, ela não teve oportunidade, condição de mexer nessas feridas de uma forma apropriada, né? E de alguma forma isso escapa. Então, ou transtornos mentais derivados lá atrás dos abusos sexuais. É claro que o abuso sexual sozinho não causa nada. O que causa é o abuso sexual associado a outras... a tudo que aconteceu na vida dele até aquele momento, né? Então, uma criança que é abusada sexualmente, mas na revelação, se a revelação ela é acolhida, ela tem muito menos chance de desenvolver ideação suicida, por exemplo, do que uma vítima de abuso sexual que, diante da revelação, é completamente desamparada, né? Esse desamparo, ele é um fator de risco muito grande para desenvolver as piores sequelas possíveis, sabe? Desde a reprodução dos abusos até suicídio. Então, mexer nisso é importante não só para si, mas para os outros, porque você acaba refletindo nos outros aquilo que aconteceu com você, diretamente ou não.
E Ellie, você que me mandou seu relato, obrigada por ter compartilhado a sua história comigo e com quem está assistindo, porque eu sei, pelo que eu estudo, pelo que eu já vi, quanto para os homens é mais difícil falar sobre isso do que para as mulheres, né? Você próprio me falou, Juliana, os homens não falam sobre isso. E aí tá o primeiro erro. A gente tem que falar sobre isso. Tem que falar sobre isso com as crianças, inclusive. Do jeito certo, claro, com a linguagem certa. Mas é que para evitar que pessoas como Ellie passem um tempão acreditando que tiveram culpa do que aconteceu com elas e não consigam pedir ajuda e se tornem pessoas com muitos problemas psicológicos e enfim, isso dificulta muito a vida de todo mundo, né? Por isso que é tão importante falar sim, procurar terapia sim, lembrando sempre que existe uma coisa chamada sigilo profissional, e que nada do que você diz na terapia vai sair da terapia. Então, essa é o que todo mundo tem que ter em mente antes de procurar uma terapia, porque eu sei que tem muito medo, as pessoas têm medo de falar sobre isso porque acham que vão ser expostas. Então, não vão ser expostas, não em psicoterapia. Por hoje é isso, gente. Eu falei que esse relato ia ser um pouquinho mais curto. Se vocês tiverem alguma dúvida, se quiserem mandar suas histórias, se quiserem conversar, tô lá é só me chamar no chat, tá bom? Um beijo pra vocês e boa noite. Tchau!